Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Just Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um podcast. Quem está falando é André Colares, um dos apresentadores do podcast oficial do Mind Just. Hoje não estou acompanhado do meu querido amigo criminalista João Rezende, mas estou aqui para entrevistar, para investigar a história de uma grande advogada que está há 23 anos na militância profissional, que fez mestrado na Alemanha, que está fazendo doutorado na GV, que atuou e atua em grandes casos, atuou na Lava Jato do Rio, atuou na Lava Jato do Paraná. E hoje nós vamos extrair grandes aprendizados e lições dessa grande advogada. E essa advogada é Fernanda Tortman. Fernanda, obrigado por estar com a gente aqui. Muito feliz de te receber. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Fernanda, vamos lá. Qual é a minha missão? A minha missão é a seguinte. A minha missão é extrair os melhores conselhos que você vem acumulando ao longo desses 23 anos de profissão, em grandes casos, trabalhando com grandes colegas, fazendo grandes defesas, para municiar advogados jovens, advogados experientes, fazer uma defesa cada vez mais técnica, combativa, bem relacionada e que exalte efetivamente a advocacia. Essa é a minha missão. Então, vou fazer aqui uma série de perguntas para você, para a gente conseguir extrair esse seu melhor aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu sei, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, que você é filha de advogado, criminalista, e já começou a advogar logo no primeiro período da faculdade. Então, queria investigar esse seu primeiro momento ali. Você comentava comigo aqui, André, eu comecei a participar de reunião com o cliente no primeiro período da faculdade. Então, eu queria, nesse primeiro momento, entender como é que foi esse início. E logo de cara, queria te perguntar, qual foi a maior lição que você aprendeu com o seu pai, advogado, nesses primeiros passos aí? Vamos lá. Com meu pai foram muitas, e eu não vou gastar o podcast inteiro falando disso, mas meu incentivo, digamos assim, à advocacia criminal é um pouco anterior até, né? Porque eu não sou só filha de um grande advogado criminalista lá do Rio, mas minha mãe foi defensora pública em vara criminal. Tá no sangue, mano. DNA. Meu padrasto, o marido dela, é procurador de justiça, embora não na área criminal, mas enfim, a gente tinha a questão de direito em casa o tempo inteiro, seja na casa do meu pai, seja na casa da minha mãe, né? E eu, por exemplo, a audiência criminal com a minha mãe, eu ia pequena, né? Com 10, 12 anos de idade, eu ia com ela, eu adorava ir. Eu adorava. E assistir. E podia? Podia. As crianças queriam ir pro parquinho, pro parque de diversões. Eu ia pra audiência criminal, né? Entre, assim, 10, 12 anos. Meu pai foi defensor público, além de grande advogado criminal, foi defensor público geral quando eu tinha 14 para 15 anos. E também, ao invés de ir com as minhas amigas por aí, eu ia para a sede lá chamava Procuradoria Geral da Defensoria Pública na época, e eu ia com ele para lá e ficava entrando nos gabinetes, conversando com as pessoas e ouvindo coisas e tal. Então, assim, desde muito nova, né? E aí comecei, de fato, a faculdade, eu era uma apaixonada já. Nunca nem teve dúvidas do curso que faria. Nunca. Seria direito, seria advogada. Nunca tive dúvida. Nunca quis fazer concurso, sempre quis ser advogada. E aí, de fato, isso foi um grande benefício que eu tive, nem todo mundo tem. Verdade. Né? Então, é uma facilidade. Eu sou uma privilegiada nesse aspecto, porque, de fato, por ele ser meu pai, ele me dava a oportunidade de acessar clientes. E, de fato, eu estava no primeiro período da faculdade. E foi uma época que eu já pensava em estudar fora, quando eu me formasse. Eu já pensava em fazer um mestrado fora. E
E aí a minha rotina era muito dura, porque eu acordava cedo, ainda ia fazer algum exercício, malhar, tipo 6 horas da manhã quando abria a academia, 8 horas da manhã eu estava, dependendo do dia da semana, ou na aula de italiano ou na aula de alemão, porque eu já pensava em estudar na Alemanha. E você domina hoje em dia esses 2 idiomas? E francês e inglês também, né? E advoga ainda, isso tá doido. Mas francês eu não tive culpa, é porque minha avó era francesa e eu aprendi em casa pequena, porque eu ficava muito com ela, então foi uma coisa mais de ouvido mesmo, porque minha mãe era defensora pública quando ela estava em comarca do interior, que ela ia na segunda-feira, e é por isso que eu acho que, né, as mulheres, né, você vê que a mulher tem que trabalhar mesmo, e eu ficava de segunda a sexta sem minha mãe perto, e tá aí, tudo bem, e tenho maior admiração, né, por ela ter sido uma mulher tão trabalhadora. E aí eu ficava com a minha avó durante a semana, então por isso que eu aprendi francês. Mas voltando, aí eu ia ou pro italiano ou pro alemão, de lá eu ia direto para o escritório. Às vezes eu estava tão cansada lá para quinta ou sexta-feira que eu chegava na sala do meu pai um pouco antes dele dormir, assim, meia horinha antes de começar a trabalhar. E aí passava o dia no escritório e eu estudava de noite na PUC do Rio. Então a minha rotina era essa, a semana inteira. Fim de semana eu estudava. Então foi um período, o período da faculdade, foi um período que eu, digamos assim, eu me diverti pouco. Não tem como negar. Eu era até meio chatinha, assim, sabe? Na faculdade, Sim. de sentar na frente, de não ir pro bar tomar cerveja no final. Eu era até meio chatinha, né? O que a gente hoje em São Paulo chama de coxinha, né? Entendi. Então, e aí, quando eu me formei, eu já estava casando, já estava casada com um dos maiores juristas brasileiros, que é o professor Juarez Tavares. Eu não te contei. Não. Ah, eu fui casada há 11 anos com ele. E a gente foi morar na Alemanha. Logo depois, eu fui fazer meu mestrado. Ele foi fazer um pós-doutorado. E eu fui fazer meu mestrado. E foi um período maravilhoso. Estudar na Alemanha, estudar fora, de uma maneira geral, né? Você passou quantos anos lá? Passei 1 ano e 4 meses. Porque a estrutura é outra, né? Infelizmente, a gente tem que reconhecer que no Brasil a gente não tem a estrutura na academia que outros países têm, né? Outros países ricos, desenvolvidos. E a estrutura da universitária alemã é um sonho, né? É muito boa, eles realmente levam muito a sério. As bibliotecas são maravilhosas, tem tudo. Tanto que os alemães nem compram muito livro, né? Até porque o livro é muito caro lá, porque eles têm tudo à disposição na universidade, né? Então, foi um período muito rico que eu aprendi. E nesse período você já advogava, já tinha casos, ou foi uma dedicação exclusiva? Exclusiva. Você acha que para fazer alguma especialização assim fora, exige-se uma dedicação exclusiva ou dá para conciliar? Não, estando fora é muito difícil conciliar, né? Bom, hoje talvez seja um pouco mais fácil. Na minha época não tinha, né? Isso tem 20 anos, então não tinha Teams, Zoom, nada disso, Sim. né? Mal tinha o celular, não tinha ainda esses telefones, smartphone, não tinha nada disso. Era aquele telefonezinho e tal, né? Motorola. E por que você deixou o doutorado pra... Você tá fazendo doutorado agora, né? O porquê desse lapso? Tem gente que já faz uma coisa, já emenda na outra. Por que isso? Pois é, não conseguia. Porque, assim, eu advoguei um pouco de tempo só antes de ir para a Alemanha. Acho que formada eu fiquei uns 6 meses, 1 ano no máximo. E aí fui. E na volta foi até difícil eu me readaptar. É engraçado isso, eu me lembro bem. Que eu cheguei, voltei pro escritório. Aí o primeiro caso era um caso de crime sexual até. E aí, meu pai, eu advogava com ele, falou assim, vou botar você com esse caso aqui. E o sujeito era realmente inocente. E eu me lembro que eu fiz uma peça, assim, eu acho que era alegações finais, mas com teses alemães de ausência de bem jurídico, sabe umas coisas assim. Meu pai olhou e falou assim, terra, Volta, você não está fazendo dissertação, isso aqui é advocacia. Aí aquilo foi a chacoalhada que eu precisava realmente para voltar a ser advogada. O que você acha disso? De peças muito longas, de entrar nessas... Péssimo. Aliás, um dos ensinamentos do meu pai era esse. É esse ainda, né? Porque eu aprendi, ele não precisa me ensinar mais. Mas eu passo adiante. A arte de escrever é a arte de cortar palavras. Se eu não me engano, isso é Machado de Assis. Porque, de fato, ninguém tem tempo. A quantidade de processos que os magistrados, membros do Ministério Público leem, é gigante. Memorial, 3 páginas.
4 no máximo, num dia que seja um processo muito grande. Eu tenho lá um recurso especial agora que está em julgamento, que é até um caso da Lava Jato do Paraná, que eu gosto muito. Fiz memorial agora, 3 páginas. Tem não sei quantas... Você tem que aprender a resumir. A arte de escrever é a arte de cortar palavras. Isso eu ouço desde muito nova do meu pai, desde que eu comecei a escrever peças no escritório. E entrando nessa parte de casos, qual foi o primeiro grande caso que chegou para você, que ficou sob a sua responsabilidade? Tem um caso muito interessante. Porque foi, acho eu, tenho praticamente certeza, o primeiro grande escândalo, digamos assim, envolvendo Petrobras. Aliás, curiosamente, eu soube que a Maíra Fernandes veio aqui. Ela trabalhou nesse caso também. Na época, ela era advogada no escritório do Técio Lins e Silva. E eles advogavam para uma pessoa também nesse caso. E ela estava, junto com o Ilídio, bastante à frente do caso. Acho até que foi quando eu conheci ela. Isso foi em 2007. 2007. Legal. E foi o primeiro grande caso, realmente, de corrupção, quer dizer, suposta corrupção na Petrobras. Foi o primeiro escândalo da Petrobras. E, Fernanda, desafios, assim, que aparecem ou que são reais em grandes casos. Qual o erro que o advogado não pode cometer atuando em um grande caso? Qual foi algum impacto que você teve, alguma lição que a gente pode extrair dessas atuações mais expressivas, que tem mídia, que tem múltiplos advogados, muitos clientes, que às vezes está na televisão, que a gente pode extrair desse tipo de caso? Primeira coisa é evitar falar com mídia, principalmente mídia televisiva. Acho que advogado, recentemente até eu vi, não quero mencionar o caso, um advogado que deu entrevista sobre o caso em que atuava para mim, um desastre. Porque, claro, o jornalista está fazendo o papel dele de querer jogar lenha na fogueira. Então, ele vai querer extrair do advogado um passo em falso, algo assim. Então, falar com a imprensa, na minha opinião, é nota curta. Se tiver o processo em sigilo, melhor ainda, porque não precisa falar nada. Então, eu acho um grande erro falar com a imprensa. Você só joga, né, dá mais material, porque é isso que a imprensa quer. Então, no papel dele. Então, eu acho que tem que evitar isso. A segunda coisa, e até hoje eu não aprendi isso, infelizmente, é não levar para casa o caso e perder o sono. Eu não aprendi. Isso é uma Perde o sono até hoje? Até hoje. Tem algum caso assim que nesse momento tá tirando o seu sono? Vários. Eu realmente... Eu vivo o problema do cliente de uma forma que certamente me causa... Mas você não acha que isso faz parte da advocacia criminal, não? Essa defesa mais visceral, apaixonada, assim, essa coisa do propósito? Faz, mas você tem que sofrer menos. Hoje eu sofro menos, tá? Hoje eu sofro menos. Eu levo pra casa, eu sou muito apaixonada pelos meus casos, mas eu sofro menos. No começo, e aí os advogados iniciantes têm que aprender isso. Não adianta sofrer. Você vai passar por momentos bons e ruins até o dia que você estiver advogando. É realmente dura a advocacia criminal. Então, quem quiser entrar tem que saber disso. É duro. Não adianta ficar olhando o caso que deu certo. Não, são muitos percalços. Mesmo quando dá certo, antes de dar certo, dá muito errado, né? Então, tentar realmente sofrer menos com aquelas batalhas perdidas do dia a dia, manter a calma. Mas, de fato, eu sou uma advogada muito apaixonada. Eu estava até comentando com você antes. Eu tenho um caso que é da Lava Jato do Paraná, que eu estou trabalhando nele até hoje. Foram várias acusações, a gente já conseguiu afastar várias. O sujeito realmente é inocente. Foi uma daquelas acusações assim, realmente injustas. E, para falar de honorários, por exemplo... Assim que ele foi acusado e, enfim, sofreu busca, tudo dele foi bloqueado. Ele não tinha, como até hoje não tem, condições de pagar os honorários. E eu, desde 2017, eu estou trabalhando no caso sem receber nada. Porque eu me apaixonei pelo caso, porque isso é o advogado criminal. Claro que é bom receber honorários, mas às vezes você gosta do caso, você gosta das teses. Se você é apaixonada, além de ser apaixonada pela advocacia, você é apaixonada por direito, por estudar aquilo, quando vem um caso que te instiga intelectualmente para você encontrar teses, vale mais do que qualquer honorário. E tem uma coisa aqui, Fernanda, que eu acho que é legal entrar. Em 2013, então, você abre o seu escritório
Eu queria te perguntar como é que é essa decisão? Vou abrir meu próprio escritório. Quais são os desafios de abrir o próprio escritório? Porque existem várias coisas, né? De gestão, de contratar pessoas, desafios de, às vezes, tá ali na estrutura que você não precisa pagar aluguel, já tá dentro de uma estrutura, você assumir um custo, tem a questão de lançar o seu nome no mercado. Como é que foram esses desafios de lançar o próprio escritório em 2013? Foi um frio na barriga, né? Dá medo, claro. E aí, foi 2013, eu saí do escritório do meu pai e, assim, sozinha, primeiramente, né? O que é mais difícil ainda. Mas logo em seguida, e aí já é, né, importante mostrar isso, que às vezes você vai para um estado, vai para o outro, a gente é móvel também, né? Assim, a gente vai para lá, vai para cá. Nesse momento, eu saí do escritório do meu pai e logo em seguida eu abri em Brasília um escritório com o professor Juarez Tavares, que na época não era mais meu marido e já estava aposentado do Ministério Público Federal, e com o professor Ademar Borges. Nós fizemos uma sociedade, nós três. E aí, com eles, eu tratava dos casos em Brasília. No Rio, eu tratava dos casos, pelo que eu me recordo, mais sozinha. Entendi. Então, assim, foram muitas mudanças. Foi abrir escritório em Brasília, sair do escritório Daí do você meu morava pai. aqui ou fazia esse bate-volta? Não, eu morava no Rio. Eu morava no Rio. Eu vinha com frequência para Brasília, mas eu morava no Rio. O sócio que ficava à frente em Brasília era o Ademar, né? Principalmente. Então, foram muitas mudanças, né? E aí você aprende que sempre dá certo no final. É engraçado isso, que no começo tudo é frio na barriga. Depois fala, ali eu já... Até hoje nunca deu, né? Mesmo assim, a gente fica nessa, mas... Então... E foi muito legal isso, a gente ficou um tempo juntos. Depois o Ademar, que é meu querido amigo até hoje, o Juarez também, meu querido amigo, eles resolveram que queriam ficar mais como pareceristas mesmo, né? O Ademar tem uma carreira brilhante, sólida, principalmente em matéria constitucional, mas penal também. Aliás, se não me engano, o primeiro livro dele era justamente sobre direito penal constitucional, né? E o Juarez também, um grande jurista e tal. Então, eles resolveram que queriam ficar como pareceristas e não nesse corre-corre da advocacia, que é muito mais o que eu gosto, né? E nessa de abrir o escritório, quais foram os seus principais desafios? Assim, tem alguma coisa que foi muito marcante, que trouxe assim, uma ansiedade que você pode compartilhar com o pessoal? Qual é o meu intuito com isso? Às vezes tem alguém que está agora nessa de abrir o escritório e está sentindo essa angústia pontual que às vezes você sentiu e superou. Isso pode ajudar, às vezes, alguém que está do lado de lá. Se tiver. Então, tem sim. E eu já conversei isso até com a Maíra também. É importante, quando você dá esse passo, quando você dá esse primeiro passo, você ter Porque você vai contratar gente, você vai ter que pagar uma secretária, você vai contratar estagiário. Então, é importante você ter um pezinho de meia. Você ter um fundo... Porque você precisa de tranquilidade para trabalhar. O que você acha que é um fundo mínimo, assim? É difícil hoje em dia. Depende do tamanho do escritório, né? Mas eu acho que, sem falar de valores, eu acho que um fundo mínimo é um fundo que te permita você manter a estrutura básica do escritório. Aluguel, no meu caso, até eu acabei comprando uma sala. Mas aluguel, condomínio, secretária, quantidade de estagiário que você tiver, ou de advogado júnior, por 6 meses. Fantástico. Não entra nada, não entra um caso novo, mas por 6 meses você consegue manter o escritório. E é sempre bom manter esse fundo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a pessoa pode ter um problema de saúde, aí captar menos e tal. Então, essa tranquilidade é muito importante, eu acho, um advogado ter. E, Fernanda, uma questão que eu acho que é uma dificuldade de todos, você falou essa palavra captar menos, eu acho que é importante entrar nesse ponto aqui. Uhum. Você tá por 23 anos de advocacia, tem muitas vitórias acumuladas, já atuou em grandes casos, fez grandes defesas. Naturalmente, os casos, eles começam a fluir com uma naturalidade maior. Mas o que você pode dizer sobre isso? O que o advogado, a advogada pode fazer para potencializar uma captação lícita de clientes? Sim. Pô, é um bom trabalho mesmo e os clientes vão te indicando. Ou não, pô, tem que se movimentar, escrever um livro, fazer um mestrado, conhecer pessoas, frequentar lugares. O que você pode dizer sobre isso?
tudo isso e mais um pouco. Não tem isso de que você já é conhecido, vem naturalmente. Nada vem naturalmente, tá cheio de gente nova, boa no mercado. Não tem nada natural, não. É luta, é selva. Então, sim, frequentar lugares. Claro, é difícil, às vezes, equacionar, né? O tempo que você vai gastar estudando. Você nunca pode parar de estudar. Eu estudo muito até hoje. O que é estudar pra você? É fazer uma pós? É ler mesmo? Ler mesmo. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é você se condicionar a escrever artigos. Surgiu um assunto ou na imprensa ou num caso que te deu uma ideia legal, transforma aquilo num artigo, que aí no artigo você vai fazer mais acadêmico, aí em vez de botar o que você botou na petição, você vai aprofundar mais e aí vai transformar aquilo num artigo. Isso é legal, né? E, aliás, sobre imprensa, uma outra coisa que eu esqueci de dizer que eu acho muito importante é o seguinte: os advogados têm que parar, está no Código de Ética, de falar concretamente sobre caso dos outros. Isso é um absurdo, isso é uma covardia. E aí eu falo realmente com todas as letras. Você está num caso, às vezes difícil, com a imprensa massacrando e ainda vem um colega e dá uma entrevista e massacra mais um pouquinho. Isso é, assim, além de uma covardia, uma falta de solidariedade com o colega. Sou muito contra isso. O que não quer dizer que você não possa falar em tese. Iniciar o que você vai falar em entrevista, dizer, eu não estou falando em tese, não conheço a prova dos autos e ainda que conhecesse, não poderia falar sobre elas, sob pena de violação do Código de Ética, está lá claramente, tá? O advogado deve se abster de falar sobre causas confiadas a colegas. Agora, falar em tese, por exemplo, o direito diz que uma ação é diferente, mas sem dizer que naquele caso verificou isso ou aquilo. Sem dizer que, nesse caso, me pareceu provado isso. Não pareceu nada. Pareceu para o juiz, para o membro do Ministério Público, o advogado que está no caso. Deveria ser assim. E falando de OAB agora, que você tocou no estatuto, no Código de Ética da OAB, eu sei que você tem uma presença na OAB já de muito tempo, ocupando vários cargos, inclusive um cargo curioso que é presidente da Comissão de Prerrogativas, que é algo que traz um embate natural com muitas autoridades. Eu sei que você é uma pessoa muito prestigiada por muitas autoridades. Como é que foi assumir esse cargo? O que isso te trouxe? O que você pode dizer para a gente sobre prerrogativas e ocupar uma função como essa na OAB? Então, a OAB é um ambiente muito bacana, né? Então, assim, eu acho que os advogados jovens tá cheio de comissão. Você não vai ser presidente no início, mas você vai ocupar um cargo na comissão de prerrogativa, vai ser delegado. O que não falta é trabalho voluntário para fazer na OAB e é um trabalho de muito aprendizado. Sim, a comissão de prerrogativas foi quase que um divisor de águas, assim, até de testar o próprio equilíbrio, né? Mas e foi justamente isso que eu procurei desenvolver. Eu sou uma pessoa combativa, eu sou conhecida por ser até, né, um pouco geniosa, mas ali você tem que entender que tem coisa que não adianta, que você tem que buscar o consenso, né? Porque senão você prejudica até o advogado que está pedindo assistência. E você ali tem uma missão. A sua missão não é ganhar. A sua missão é ajudar um advogado que está pedindo assistência. Então, você tem que buscar a melhor forma de fazer isso. Às vezes, é um embate a ponto de ir para o CNJ. Recentemente, até teve uma juíza lá do Rio que foi aposentada por um embate que começou quando eu fui da Comissão de Prerrogativas lá atrás. Isso aconteceu agora, no passado, porque ela não comparecia. Os advogados vinham reclamar comigo, fizeram quase abaixo-assinado, dizendo que ela não ia nunca na comarca, que eu botava funcionários sem formação jurídica para fazer a EJ e tal. Eu fiz prova daquilo tudo, arrumei uma confusão, levei para a corregedoria não fez nada, fui para o CNJ, foi julgado agora. Isso começou tem, 7 anos, alguma coisa assim. Foi julgado agora. Foi aposentado. Então, às vezes, o embate é necessário. Mas, às vezes, eu instituí um sistema lá na OAB do Rio, eu fui 5 anos, né? Presidente da Comissão de Prerrogativas, de mediação entre autoridades e advogados. Era muito interessante. Como é que funcionava isso? Então, às vezes, tinha um mal-entendido, aquela coisa que os ânimos acabam se exaltando. Nós somos seres humanos, né? Então, às vezes, natural. A gente perde um pouco. E aí eu ia conversar com um magistrado ou com um membro do Ministério Público, quem quer que fosse, perguntando se ele estaria disposto a conversar com o advogado numa mediação. Aí eu fiz meio que um convênio com a Comissão de Mediação da OAB e fiz várias reuniões dessa que os dois saíam
Onde ocorriam essas mediações? Às vezes o magistrado ia na OAB. Que coisa legal, né? Teve um desembargador do Rio, que é uma pessoa maravilhosa. De fato, ele teve, no meio do julgamento, um problema sério com o advogado, que descambou para agressão e tal. Mas ele era uma pessoa legal. Aconteceu naquele dia e tal. Ele foi na OAB, resolveu o problema, ninguém queria... E era uma coisa mais informal, uma coisa formal? Estamos aqui com o desembargador. Não, era mais formal. Tal. Era formal. Para mediar, esclarecer as questões. Com um integrante, porque eu não faço mediação, né? Claro. Você tem toda uma técnica, né? Sim. Então, muitas vezes a própria presidente, então presidente da comissão de mediação, ia um de um lado, outro do outro, eu ficava só olhando ali, assim. Muito legal. E fizemos muitas vezes, e todas bem-sucedidas. Isso é muito legal, inclusive pro advogado, né? Porque às vezes ele vai conviver com aquele magistrado, com aquele desembargador por anos e anos e anos. Ele coloca uma pá de cal naquilo, resolve o problema, tira aquela... Quando cai o caso com aquele magistrado, ele, meu Deus do céu. Por isso que eu digo que você tem que pensar no advogado que pediu assistência, né? Toda a razão, Fernanda. E não em fazer a OAB aparecer. A OAB precisa agir por ele, por esse advogado que está com um problema. Fantástico, Fernanda. Fantástico. Outra questão que eu queria entrar aqui contigo, já aproveitando esse gancho, situações inusitadas na advocacia. O que você pode compartilhar com a gente, assim, de situações, falando, André, isso aqui é inacreditável. É aquelas coisas que se não fosse comigo e alguém me contasse, eu realmente teria dificuldade de acreditar. Nossa, são tantas, né? Na Lava Jato, por exemplo, né, que eu me lembro. Aconteceu até uma comigo, se der tempo até eu falo sobre ela, que foi engraçada essa. Mas teve um caso que foi até dramático, aí não foi engraçado, foi dramático, de um acusado, acho que deve ter alguma coisa a ver com a emoção que ele estava sentindo ali, mas ele teve ali na hora, não me lembro se ele infartou, e na hora ele perdeu a consciência e veio a falecer durante o interrogatório dele. Durante o interrogatório dele. E aí ele parou. Não, aí a audiência parou e foi uma comoção geral, né? E chamou-se ambulância, ele veio a falecer um tempo depois. Não me lembro quanto tempo, mas foi, assim, muito impactante aquilo, sabe? Essas audiências da Lava Jato até hoje repercutem, né? Falas de advogados ali, embates com magistrado. Tem algum episódio, assim, que te trouxe alguma lição muito marcante, alguma questão que você pode compartilhar com a gente? Eu raramente tenho um embate em audiência. Eu não acho bom. E, aliás, é um outro, digamos assim, ensinamento que eu poderia... Quem sou eu para dar algum ensinamento? Mas para os mais jovens, né? Mas, às vezes, o advogado, a gente percebe isso claramente, porque está na audiência com o cliente lá, quer falar alto e arrumar... Não faz sentido. Não faz sentido. Não se ganha nada, né? Levantando a voz na audiência, fazendo confusão. Não se ganha nada. Isso você vai resolver depois, né? Claro, se o seu cliente está sendo desrespeitado, se for o caso, você vai chamar até a ordem, né? Se acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, se uma pergunta for indeferida, por exemplo, aconteceu isso, até com o juiz Sérgio Moro, que estava indeferindo, e aí eu debati, acabei convencendo ele deixou fazer a pergunta, né? Se ele não tivesse deixado, eu não ia ficar... Pedir para consignar em ata e pronto. É isso, vou bater boca por quê? Acabou que eu consegui, com um pequeno debate, em bons termos, que ele deferisse. Mas poderia não ter acontecido, como muitas vezes eu sei que aconteceu, né? De ter realmente... Consigna em ata. Aliás, hoje em dia não precisa nem consignar em ata porque é gravado, né? Isso até tem um debate, né? O juiz fala, tá gravado, o advogado insiste. Não, eu quero que consigne em ata, porque... Eu não vejo... Tá gravado, você vai transcrever depois. Isso é um negócio legal. É uma coisa que tem um debate. Eu nunca ouvi de um tribunal falar, não está aprovado porque não tá na ata, tá só na... Eu nunca ouvi. Não sei se você já ouviu. Nunca ouvi também. Alguma outra situação. Essa aí foi... Eu nunca vi. A primeira pessoa que me comenta com a gente aqui que um acusado faleceu durante o interrogatório. Foi muito... Alguma outra situação marcante, assim? Então, teve uma comigo até. Você sabe que eu fui... agora eu posso falar, né? Teve uma vez que eu fui visitar um cliente lá na carceragem,
lá da Polícia Federal, né? E eu sou um pouco desligada, assim, com essas coisas do dia a dia, assim, de esquecer coisa e tal. E aí, quando a gente entrava lá, a gente tinha que tirar o telefone da bolsa, botar num armário e entrar. E todo mundo fazia isso. Só que ninguém me cobrou na hora que eu entrei. Eu nem li que estava escrito aquilo lá e me mandaram lá entrar para falar com o cliente, eu entrei. E o celular na bolsa, o que era uma irregularidade, óbvio. Sim. Foi completamente não intencional, né? Pra piorar, e lá dentro tudo é gravado, né? Pra piorar, chegou na hora, eu comecei a discutir alguma coisa com ele sobre uma peça processual, peguei o celular, tudo gravado, e peguei a peça assim, falei, não, você tá errado e tal, olha aqui. Quer dizer, praticamente botei o celular na mão dele, o sujeito tava preso, né? Sim. E aí, aquilo... Enfim, eu não me dei conta, guardei o celular, eu não fiz nada materialmente, não fiz nada de errado, eu só mostrei uma peça processual. Mas aí quando eu saí, a policial perguntou pelo meu celular. Eu falei, gente, tá aqui. Eu falei, pior que eu peguei. Contei a verdade, né? Pior que eu peguei o celular na hora lá e tal. Deve estar gravado. Você olha aí, eu não fiz nada. Mas fiquei apavorada, né? Porque era o auge da Lava Jato. Sim. As pessoas eram presas, né? Por nada. Por nada. E aí ela falou, não, porque eu vou comunicar o doutor Moro, sei lá quem que eu vou fazer, vou acontecer. Assim, só faltou sair pela boca, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que eu sou desligada assim e tal? Saí lá desesperada, peguei um táxi, fui pra onde? Pro gabinete do Sérgio Moro. Foi lá se explicar ali. Fui me antecipar. Claro. Me antecipar, óbvio, pra que aquilo não chegasse por outra via. Eu nem sabia se ela ia mandar mesmo ou não, mas ela foi tão agressiva comigo que eu falei, gente, ela vai contar uma história horrorosa, né? Sem dúvida. E amanhã a Polícia Federal tá na minha porta. Aí eu fui lá e falei, não, eu preciso falar com ele, eu preciso falar. Não queriam deixar, mas tá marcado. Não tá, mas eu preciso falar. Me deixaram. Aí eu contei a história toda pra ele. Ele falou, não, fica tranquila, faz sentido e tal. Ele me tranquilizou. Eu falei, ufa, não vou presa. Que coisa, Fernanda. Fernanda, sobre isso eu acho que é um negócio legal. Você comentou agora aí sobre a insistência. Muitas vezes o advogado tem essa coisa, né? Não insistência para falar com a autoridade policial, insistência para falar com o ministro, com o assessor, com o magistrado. Muitas vezes a gente tem esse tipo de embate. O que você me diz sobre isso? Quando você acha que vale a pena insistir e quando você acha que vale a pena ceder? Tem que dosar. E não é fácil, né? Não é fácil. Quando é muito importante o que você tem para falar, né? Quando você acha que só lendo os autos não vai... Você não, né? Quem for examinar aquilo não vai ter a impressão, ter o impacto que você acha que verbalmente você pode imprimir, né? Então, agora, de fato, às vezes não adianta. Às vezes não adianta. Uma coisa que eu acho que, realmente, para ser recebido, por exemplo, recorrer ao AB ou representar, ok, você vai ser recebido. Mas... Às vezes os ouvidos não são de ouvir, né? É aquela coisa... Mas, né? Então, assim, às vezes eu não tenho o que fazer mesmo, né? Às vezes não tenho o que fazer. Agora, vamos lá. Queria entrar num ponto aqui que é muito caro para nós, que é a atuação nas cortes superiores. Que nós sabemos que faz uma absoluta diferença na vida dos advogados. E acredite, muitos advogados vivem encastelados na primeira instância. Muitos e muitos nos interiores afora. Não trazem as demandas esdrúxulas para as cortes superiores, o que é muito importante. Eu queria extrair lições de você aqui, sei que você atua muito nos tribunais superiores, tem sustentações suas marcantes ali no YouTube, no Supremo Tribunal Federal, para figuras marcantes. Agora, só para vocês entenderem, turma, por que a gente conseguiu casar essa agenda aqui? A Fernanda tinha um despacho hoje, ela falou, André, eu tenho um despacho como o ministro Alexandre de Moraes hoje no Salão Branco, tal hora. Eu falei, vamos casar a agenda pra gente gravar esse podcast então. E aí, deu certo. E eu queria extrair boas lições suas. Eu queria até começar com uma pergunta difícil. Como foi esse despacho com o ministro Alexandre? O ministro Alexandre é super polêmico. Como é que foi ali? E o que você tem de boas recomendações para fazer um despacho eficiente com o magistrado, especialmente em corte superior? Bom, o despacho foi muito tranquilo, ele foi muito gentil, ele conhecia o caso, e, aliás, isso é uma coisa
muito importante, né? Você vê que fez diferença o seu despacho quando tem um mínimo de diálogo. Não é que o magistrado vai dizer como ele vai julgar, né? Ele nem pode, e alguns conseguem ser mais poker face, outros menos, mas ele nunca vai dizer. Mas você ter a satisfação de ver que o magistrado conhece o caso é muito bom. Então, primeira recomendação, e hoje, por exemplo, eu percebi isso, ele foi muito gentil, falou sobre o caso, me deixou falar, então não tenho do que reclamar do despacho. Uma questão, como é que é? Acho que essa é uma experiência que a maioria dos advogados tem. Quando eu falo salão branco, a grande maioria não consegue nem visualizar o que é, e isso não faz... Não se cria. O que é fazer um despacho no salão branco? Qual que é a diferença de fazer no gabinete? Qual que é a... O que você pode falar sobre isso? Diferença em termos de qualidade de despacho, nenhuma, né? No salão branco, não sei se quem não foi ainda, é um salão grande que fica atrás do plenário, né? E os advogados ficam todos esperando ali o intervalo, né? Então, deixam vários advogados esperando. Aos poucos, e aí tem 3, 4 advogados marcados com cada ministro. E aí, os ministros vão sentando em conjuntos de sofás, assim, diferentes. E eles vão sentando, e aí os assessores vão buscando de um em um para ir despachar com o ministro. Então, assim, é público naquele ambiente, todo mundo está vendo que você está despachando, mas você tem alguma privacidade de estar ali falando sobre o seu caso, até porque muitos casos são sigilosos também, não faria o menor sentido que não fosse assim. Então, você tem lá alguma privacidade de despachar com o ministro, eventualmente o ministro e assessor. Hoje eu reparei isso, por exemplo, alguns ministros despacham sozinhos, outros preferem ter um assessor do lado para fazer anotações e colher o memorial. Mas o Salão Branco é isso, são despachos conjuntos, mas ao mesmo tempo individuais nesse sentido. Cada um vai de um. E dentro disso, acho que é uma coisa que muitos advogados também têm essa sensação. Você tem alguma preferência de despachar diretamente com o ministro ou com a assessoria com relação a isso? Tem clientes que insistem, né? Não, eu não insisto. Eu acho que essa insistência não leva a lugar nenhum. Você pode até insistir uma vez, mas nesse caso seria bem importante, não seria possível fazer assim. Se disser que não, é não. E aí você vai falar com o assessor. Porque também a gente não pode deixar de observar que esses gabinetes recebem 70, 80 H6 por dia. Por dia. Então, é impossível que um ministro despache com todos. É impossível. Então, claro que alguma seleção, sejamos realistas, vai ter que fazer. Isso eu estou falando só de HC, tá? Não estou falando de RESP, não estou falando de mais nada, de agravo. Então, claro que alguma seleção vai ser. E acho, não sei, mas imagino que eles façam a seleção também pela relevância do caso, casos que são diferentes do dia a dia, alguns casos que já não são tão repetitivos, digamos assim, né? Então, acho que alguma seleção eles devem fazer internamente. Sei até, por acaso eu conheço alguns métodos de alguns gabinetes para fazer essa seleção, dependendo do dia. Às vezes não é nem por uma escolha, às vezes é sorte ou azar do dia mesmo. Se cair no dia tal é com o assessor, se cair no dia tal é com o ministro. E de fato, sejamos realistas. Não daria para um ministro despachar com todos os advogados dos casos que chegam ali. Não dá. Não dá. Continuando agora, que eu te interrompi, você estava dando boas recomendações. Primeiro, conhecer o processo. Sim, eu sei de casos. Estude muito o processo, porque tem magistrado que estuda o processo. Claro, acho até que todos estudam razoavelmente para o despacho. Não, porque uma coisa é o magistrado estudar para dar a sentença ou para fazer o acórdão. Outra coisa é o magistrado, e alguns fazem isso, que estudam para o despacho com o advogado. E aí a coisa pior que tem, e eu já ouvi isso de magistrados que me disseram que isso aconteceu, é fazer uma pergunta para o advogado e o advogado, não sei, onde está. Então, estuda. Saiba cada frase que está escrita no processo. Porque se perguntar, isso cria uma imagem péssima, né? Perante o magistrado. Eu vou ver e aí mando por memória. Não. Saiba responder na ponta da língua tudo. Agora, claro, às vezes você estuda, chega lá na hora, nada, e morre na praia. Porque, às vezes, e aí, para mim, isso é a pior coisa que tem. É ir despachar e alguém ficar assim, vou examinar, doutora. Terrível. É horrível. Você sai, gente, por que eu vim? Me preparei. Fiz essa parte. O que não quer
dizer nada, só tô falando da sensação. Às vezes é porque é o estilo. Às vezes ele tá assim, ouvindo, às vezes estudou e é o estilo, mas é péssimo, né? Você sai com uma sensação péssima. Conhecer o processo, alguma outra questão? Falar o menos possível, quer dizer, tocar realmente nos pontos que são importantes. Não adianta levar para uma audiência tudo que está escrito no seu recurso, no seu habeas corpus. A audiência é para você tocar nos pontos que vão fazer ele... Esse caso tem uma coisa que eu tenho que olhar, né? Não é ficar repetindo a jurisprudência que ele já conhece, né? É trazer aquele ponto que vai, nossa, interessante. Isso aí, de repente, merece uma olhada mais aprofundada. É isso. Então, não é ficar 15 minutos fazendo uma sustentação oral. E falando em sustentação, tem sustentações orais suas marcantes na internet. Tem uma sustentação pelo Eduardo Cunha que teve repercussão. Também tem uma pelo Lira. E eu queria te ouvir sobre isso. Boas recomendações para se preparar e para realizar uma sustentação oral, especialmente em uma Suprema Corte. Especialmente no plenário que é televisionado, né? Sim. Dá um frio na barriga, não dá para negar, né? Então, mais uma vez, se prepara. Não lê, por favor. Não lê sustentação oral. Não leiam sustentação oral. Se tiver que ficar uma semana decorando, fique. Mas chegar numa tribuna para ler 3 páginas, que é o que dá mais ou menos uns 15 minutos, não faça. Melhor não fazer. É melhor não fazer. É péssimo. Ninguém ouve, todo mundo dorme, tá ocupando espaço que poderia ser ocupado por outra pessoa. Então, não leiam sustentação oral. É decorar, claro, entender. Às vezes não é nem decorar. Tem gente que realmente fica tão nervoso que precisa decorar. Ok, cada um tem seu estilo. E aí mas vai ao menos falar, dando entonações, né? O ideal, que naturalmente você começa a fazer já com alguma experiência, é você ter a ideia, ter uns bullet points, né? Assim. E para não esquecer nenhum tema, né? Então, botar lá uns bullet points com o tema, mas falar livremente. Porque aí realmente você consegue chamar a atenção. Você vai dar uma entonação de quem está realmente... Erros, assim, que você já viu advogados cometerem, isso virou um aprendizado. Isso aqui eu não faço na sustentação oral, além de não ler. O erro seria ler. Muita agressividade não é bom. Não acho que vale. Assim, agressividade, por exemplo, com o tribunal contra o qual, né? O tribunal de quem, tribunal ACOR. Não tem porquê. Não tem razão de ser. Eu acho que nenhum magistrado gosta de ver outro magistrado sendo esculhambado. Então, não precisa esculhambar ninguém. Diga, olha, com a devida vênia, o fulano errou por isso, o magistrado tal errou por aquilo. Mas a agressividade, né? Isso eu acho um grande erro. Eu vejo e sei que não é bem recebido, né? Então, você pode ser duro. Você pode mostrar que o direito foi gravemente violado. Mas você não precisa adjetivar. Esse é o ponto. Você não precisa adjetivar. Você não está recorrendo contra uma pessoa. Você está recorrendo contra uma decisão. Você não precisa adjetivar. Esse eu acho que é também um outro conselho interessante. Agora, entrar num último ponto que eu acho que é muito legal. Você comenta, Fernanda, sobre o volume de processos que é real. E o trato, especialmente no que diz respeito à escrita nas cortes superiores, é um trato mais específico. Você não está debatendo mais fato, debatendo direito. E, além disso, o volume de trabalho é muito agressivo. Então, você tem que ser objetivo. E eu queria te perguntar sobre isso. O que você tem de boas recomendações no que diz respeito às peças aqui nas cortes superiores? Ao fazer um RESP, um agravo, um extraordinário, um memorial. O que você diz respeito... O que você pode trazer para a gente sobre isso? O que você aplica no seu escritório? O que é aquilo que muitas vezes o estagiário traz a peça, o advogado, e fala, olha, aqui é aquela questão que eu já falei 200 vezes. Aqui não pode, aquele mesmo erro. Primeiro aquilo que eu disse, peças curtas, né? Quanto mais curta possível, melhor, né? É do Machado de Assis lá. Sim. Então, isso em primeiro lugar. Não ficar reproduzindo quilos de jurisprudência que
os julgadores já conhecem. Então, normalmente, jurisprudência, até se tem um voto que eu acho que tem uma frase que é, assim, muito paradigmática para aquele caso, você transcreve. Se não, se são precedentes reiterados, bota numa nota de pé de página os quilos, bota lá os números dos quilos de precedente. Não precisa ficar botando páginas e páginas e páginas, né? De precedentes idênticos, às vezes. Então, vai cortando isso, claro. O que mais para recurso? Para fazer recursos perante os tribunais superiores é preciso estudar, né? Tem uma técnica bem desenvolvida. Não é fácil. Não é fazer apelação, né? É diferente. Você tem lá os requisitos, você tem exigências para que os recursos sejam conhecidos. Aliás, um grande orgulho que eu tenho é que, nesse caso, por exemplo, da Lava Jato, que eu falei que eu estou desde 2017, tanto meu RE quanto meu RESP, Lava Jato, foram admitidos na origem. Olha só. Isso é para emoldurar e botar no escritório. Muito legal. Mas é isso. Você tem uma forma, você tem requisitos, né? Então, é preciso estudar para recorrer. E, Fernanda, assim, já caminhando para o final, o que eu queria pegar de você aqui? Eu queria extrair referências para a gente entregar algumas coisas concretas para o advogado sair daqui com alguma rota para ele perseguir, além das excelentes recomendações. Suas preferências de livros de direito penal. Seus 2 melhores autores. Eu sei que muitas vezes deve ter vários amigos autores, aí você vai falar de um, o outro não vai gostar. Então, livros de direito penal, recomendações aí. Ou o seu preferido, livro top 1 de direito penal, na sua opinião? Ah, não, top 1 não dá. Top 1 não dá. E depende muito também do que você quer. Se você quer um livro para peticionar, né? Se você vai numa coisa mais superficial. Então, boas recomendações de direito penal. O que não pode faltar na biblioteca do advogado? Juarez, né? Aí eu vou ser cabotina. Né? Todos. Agora... tá. Então, para conhecer dogmática penal, até porque eu sou mais penalista do que processualista. Sim. Né? Para conhecer dogmática penal, recomendo o professor Luiz Greco, em conjunto com outros professores. Ele coordenou junto com o professor Alaor Leite. Acho que todo mundo sabe, o professor Luiz Greco hoje há bastante tempo já é catedrático em Berlim, professor Alaor em Lisboa. Né? Todos têm formação alemã. E o Greco, inclusive, ele é coautor hoje do Roxin. Né? Na Alemanha, ele que atualiza o manual do Roxin. E eles fizeram, do volume 1 do manual do Roxin, em português. Então, assim, é desse tamanho, você não precisa ler tudo de uma vez. Mas recomendo fortemente para quem quiser realmente conhecer dogmática penal da melhor qualidade. É manual, então, enfim, você pode ir aos poucos pelos temas. Você não precisa ir do começo ao fim. Você pode, estou estudando para um caso o tema da omissão, né? Se bem que não, a omissão não está nesse volume, mas, sei lá, da tipicidade. Aí você vai lá naquela parte. Então, recomendo fortemente. Esse livro eu recomendo fortemente comprar ontem. Recomendações de livros de processo penal que não podem faltar na biblioteca do advogado. Eita. Eu gosto muito do Badaró. Também é um livro grande, mas tem muita coisa. E aí, assim, eu gosto muito de livros de temas mais específicos, né? Adoro o sistema acusatório do Geraldo Prado, por exemplo. Aliás, tá aí, ele lançou um manual, né? Não tem muito tempo. Então, também, o Geraldo, enfim, são muito importantes os livros dele, né? Então, se ele lançou só agora, depois de tanto tempo, você vê que realmente é um trabalho cuidado, né? E acho que eu não quero ficar, né? De outro, é um único que eu não quero, vai ficar chateado. E me conta uma coisa, tem alguma... Posso dar uma outra sugestão? Claro. Que é sobre crimes empresariais cometidos por omissão. Agora não lembro exatamente o nome do livro, que é da professora Heloísa Estelita, né? Que é os crimes de omissão imprópria por dirigentes de empresas. Eu não lembro o nome, mas o tema é esse. Esse, para quem quer trabalhar com direito penal econômico, também é um must read. O que é já que você entrou nesse ponto, alguma outra recomendação para quem quer entrar no penal econômico? O advogado que quer ir para essa área, tem alguma recomendação de... Tem muita oferta de cursos de qualidade. Agora mesmo eu vou, por isso que eu digo, não importa quanto tempo você tem de advocacia, você tem que estar sempre reciclando, estudando, porque a dogmática é construída o dia inteiro, né? Todo dia.
Eu agora mesmo, em fevereiro, vou para a Espanha, passar 2 semanas em Barcelona, na Pompeu Fabra, fazendo um curso organizado pelo professor Silva Sanches sobre direito penal econômico. Que legal. Muito interessante. Os professores todos, assim, maravilhosos. Muito legal. Então, seja no Brasil... a FGV tem muitas ofertas, tem curso de penal econômico. Então, a recomendação é especialize-se. Importante. E, assim, o curso é um incentivo, né? Claro que você pode, todo dia, ler um pouco a respeito. Mas é mais fácil se você tiver um curso, pessoas com quem você possa debater academicamente. Porque uma coisa é debater no escritório por uma causa. Outra coisa é debater academicamente. São formas diferentes, né? Então, eu acho bem interessante. Outra recomendação de livro, literários. Tem algum livro, você fala, André, esse livro não é um livro jurídico, mas é um livro que é importante que o advogado leia. Livro importante que o advogado leia. Bom, tem os clássicos, né? Crime e Castigo. Eu amo os russos todos, aliás. Amo Amos Oz, li Judas agora. Fiquei apaixonada pelo Amos Oz. E grande notícia. Estou começando a ler. Tomei coragem. Olha aí, ó. Estou na introdução e mesmo assim, na introdução, que chega a me dar uma aflição. Com um livro de apoio. Tem livros que são tão difíceis que você tem que ler com livro de apoio. Ulisses. Resolvi encarar esse desafio. No meio do doutorado aí? Porque eu vou para Irlanda ano que vem, aí eu quero ler. Eu vou, inclusive, no dia que chama Bloomsday, né? Que é o dia que eles comemoram lá, que é o dia em que ele teria passado lá, né? Sim. Mas eu comecei pelo livro de apoio, que já dá uma segurança maior, mas, enfim, pegar um livro desse para enfrentar, entendeu? É um desafio, né? Como vários outros que a gente tem no dia a dia na nossa profissão. Então, é até um aprendizado mesmo. Turma, aqui a gente está montando uma biblioteca para você aí, ó. Tem algumas recomendações para você começar. Pô, se esses livros estão faltando, você vai lá, vai buscar. Eu li agora, tem uma semana, o primeiro livro que eu li do Ian McEwan. Não sei se você conhece. É britânico ele. E eu li enclausurado. E comentei com algumas pessoas que eu li. Agora eu não lembro dos nomes, mas se procurar na Amazon e pegar lá... Eu podia fazer a propaganda da Amazon. Podia, sem problema. Se pegar lá a descrição, vai ver. Várias pessoas me disseram que ele tem muitos livros importantes para quem é da área do direito. Infelizmente, eu não estou com os nomes aqui na cabeça. Até encomendei já. Mas se procurar lá... E pessoas do direito, magistrados me falaram isso. Um procurador da República, que eu respeito muito, inteligentíssimo, me falou que os livros do Ian McEwan são muito importantes para quem é da área do direito. Isso é legal, né? Porque muitas vezes... O Cacai fala muito isso, né? Sobre ler poesia, ler livros fora do direito. Isso dá pra gente uma cultura que é importante pra advocacia. Muito. Fernanda, caminhando pro final... Nós já estamos aqui há 1 hora. Sei que você tem voo daqui a pouco. E eu queria... Aqui é a sua câmera. Que tá desligada. Não, tá ligado, tá. tá ligado. Imagina a gente falando uma câmera desligada aqui. Ela apaga, mas ela fica ligada. Ô, produção, a câmera tá ligada aí, né? Tá tudo certo. Aí, ó, tá ligado. Queria te pedir o seguinte. A gente sempre faz essa pergunta. 2 perguntas finais. Tem alguma pergunta que eu não fiz? Que eu deveria ter feito? Que eu conseguiria extrair com ela uma boa lição, uma boa recomendação. Você acha que a gente enfrentou bem os temas aqui de maneira geral? Acho. Uma coisa que eu não falei, não é que você deveria ter perguntado, mas você perguntou do que meu pai sempre falou pra mim, né? Sim. Além de cortar palavras, talvez tenha uma frase que ele sempre me disse e que é muito importante para o advogado. Na verdade, ele dizia, parafraseando Churchill, né? Que é sobre a coragem. Que realmente é muito importante para um advogado, né? E o Churchill dizia, e meu pai sempre repetiu isso para mim, que a coragem é a maior das virtudes, porque dela dependem todas as outras. Quer dizer, o sujeito pode ser justo, mas se ele não tiver coragem para ser justo, um magistrado, ele quer ser justo, mas ele vai ficar com medo da imprensa e tal, ele não vai conseguir ser justo, né? Ele quer ser bom, às vezes a bondade também, para ser bom, você precisa... Então, qualquer virtude, se você não tiver coragem em determinados momentos, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você não consegue por falta de coragem. E agora a derradeira pergunta. Se nós tivéssemos o poder de fazer um áudio
da Fernanda Tortman chegar para todos os advogados, especialmente as advogadas, que estão vendo aqui uma grande advogada para se inspirar e puder chegar um áudio seu para todo mundo ali. Pô, advogados do Brasil, tá aqui um recado. O que seria esse recado? Você devia ter me avisado disso antes. Tá certo, turma, não tem nada combinado não, só pra vocês saberem, tá? O negócio é ao vivo. O que você diria nesse áudio? O que é uma mensagem que você daria pra advocacia? Se apaixonem pela profissão. Se apaixonem pela profissão, é isso. Façam o que vocês querem fazer, para quem ainda não é advogado criminal, né? Porque eu imagino que tem estudante também, né? Menos, mas tem. Né? Mas, enfim, que vocês se apaixonem pela profissão. E para mulheres especificamente, esqueçam um pouco que vocês são mulheres, entendeu? Assim, no sentido de... Você não é menos que... É a mesma coisa, entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo muito. E aí, assim, meu pai foi o primeiro feminista, sem dizer que era feminista, que eu conheço. Ele nunca me tratou diferente. Ele nunca falava, você é mulher, não pode isso, você é mulher... Não. Então, eu nem me dou conta de que existe alguma coisa diferente, sabe? Sim. Então, para as mulheres, parem de pensar nisso. Vai pro enfrentamento, faz acontecer. É isso. Fantástico. Fernanda, muito feliz de te receber aqui. De verdade, você tem uma história extraordinária, excelentes recomendações. Tenho certeza que isso vai impactar muitos colegas. E para você, advogado e advogada que está nos acompanhando, se fez sentido para você, foi legal, te impactou, extraiu boas lições, comenta aqui. Eu vou mandar isso para Fernanda. Fernanda, estão falando aqui que foi muito legal, que usou essa recomendação, que isso foi muito importante, que nunca viu ninguém falar sobre uma coisa ou sobre outra. Esse calor é importante para a gente ver que o nosso trabalho faz sentido e que o tempo da Fernanda valeu a pena, que o meu tempo aqui valeu a pena. Então, para você, advogado e advogada, é muito importante nós termos esse retorno. Fernanda, se alguém quiser te encontrar, eu gostei demais dessa advogada. Eu quero contratar ela eu quero ter contato com ela de alguma maneira. Tem algum e-mail, alguma forma? Tem no site do escritório, tem. Como é que tá o nome do site? Bate lá, Fernanda Tortman. TGM Advogados. Tortman, Galvão e Maranhão Advogados. Bateu ali, encontra como encontrar vocês, telefone, ou e-mail. Pede pro André. Ou pede pra mim. Manda uma mensagem pra mim lá que eu agilizo isso aí. Fernanda, feliz de recebê-la de verdade. Obrigado. Eu que tô feliz de estar aqui. Obrigada, André.